Você já ouviu falar de Jessé? Talvez esse nome te soe apenas como um coadjuvante nas histórias grandiosas de Davi, o rei que venceu Golias. Mas, e se eu te dissesse que Jessé é muito mais do que o pai de Davi? Ele é uma raiz, literalmente, de onde brotou uma das promessas mais importantes de toda a Bíblia. Sua linhagem se conecta diretamente com o nascimento de Jesus, o Messias. Hoje vamos voltar no tempo e descobrir quem foi Jessé, o homem simples de Belém que carregava, sem saber, um destino profético. Porque entender a história de Jessé é enxergar a fidelidade de Deus nas pequenas gerações que antecedem os grandes milagres. Então fica comigo até o fim, porque essa história pode revelar muito mais do que você imagina. E talvez, assim como Jessé, você descubra que há um propósito escondido até nos capítulos mais discretos da sua vida. Aperta o play, se inscreve no canal e prepara o coração, porque a raiz de Jessé ainda fala conosco hoje. Jessé viveu em Belém, uma cidade pequena da tribo de Judá que, ironicamente, acabou se tornando palco de promessas eternas. Ao ser mencionado em livros como 1 Samuel, Crônicas e até Romanos, percebemos que sua importância vai muito além da paternidade. Ele carrega um papel que conecta reis, profetas e o próprio Messias. O curioso é que Jessé nunca foi rei, nunca matou gigantes como Davi, nem era profeta como Samuel. Mas foi através dele que Deus levantou uma linhagem que mudaria a história da fé. A Bíblia o chama de tronco de Jessé e raiz de Jessé nas profecias messiânicas, o que não é pouca coisa. Ser citado na genealogia de Jesus em Mateus e Lucas é um selo de importância espiritual e histórica. Isso mostra que mesmo sem grandes feitos registrados, Jessé era parte de algo muito maior. Ele representa a base de uma promessa, o começo de uma linhagem que alcança a eternidade. Então, se você pensava que Jessé era apenas um nome na árvore genealógica, é hora de olhar com outros olhos. Ele é como aquele alicerce firme que ninguém vê, mas que sustenta toda a estrutura. E é justamente por isso que sua história merece ser contada desde o início. E é aí que entra a origem e a família dele. Jessé era da tribo de Judá, a mesma que mais tarde seria destacada nas profecias messiânicas. Sua linhagem não surgiu do acaso. Ele era descendente de Naasson, filho de Aminadab, neto de Boaz e bisneto de Rute. Ou seja, a história de Jessé começa muito antes dele nascer, conectada a nomes de peso e fé. Boaz, seu avô, era um homem respeitado em Belém, próspero e justo, conhecido por sua relação redentora com Rute, uma moabita. Essa união improvável entre Boaz e Rute não só foi aceita, como abençoada por Deus. E desse casamento nasceu Obed, pai de Jessé, perpetuando a linhagem da promessa. Por herança e contexto, é provável que Jessé também tenha sido um homem influente e respeitado. A Bíblia nos dá indícios de que ele era proprietário de terras, criador de ovelhas e cabras, o que era símbolo de estabilidade econômica na época. Belém, então, não era só sua morada, era o berço da sua missão. Imagine Jessé caminhando por suas terras, administrando rebanhos e cuidando de uma grande família. Em uma época onde o status estava fortemente ligado à descendência e à posse de terras, ele era um pilar local. Mas mal sabia ele que o verdadeiro legado que deixaria não seria feito de lã ou pastos. O sangue que corria em suas veias carregava a marca da fidelidade de Boaz, a coragem de Rute e as promessas feitas a Judá. Jessé era parte da história viva que caminhava silenciosamente rumo ao cumprimento das profecias. E esse legado ganharia ainda mais profundidade ao conhecermos seus filhos e os debates que surgiram em torno deles. A família de Jessé não era pequena. Pelo contrário, era numerosa e cheia de personalidade. A Bíblia menciona que ele teve pelo menos 8 filhos e 2 filhas. Entre os nomes masculinos aparecem Eliabe, Abinadab, Simeia ou Samá,
Natanael, Radai, Ozem, Eliú e, claro, Davi. Já entre as mulheres temos Zeruia e Abigail, ambas citadas em contextos importantes. Mas como toda boa genealogia bíblica, essa também traz seus mistérios. O livro de 1 Samuel lista 8 filhos de Jessé, mas Crônicas menciona apenas 7. Essa diferença deixou estudiosos coçando a cabeça por séculos. Teria havido um erro de copista? Ou talvez um dos filhos tenha morrido antes de ser registrado em certas tradições? Além disso, Abigail, mãe de Amasa, é chamada de filha de Naás em alguns textos, e não de Jessé. Isso levanta possibilidades interessantes. Poderia ela ter sido adotada? Ou seria filha de Jessé com outra esposa, sendo Naás o nome do pai biológico, ou talvez até um erro de transmissão textual? Ninguém tem certeza absoluta, e isso alimenta o debate. Outro ponto curioso é o protagonismo das filhas de Jessé, especialmente Zeruia. Ela foi mãe de Joabe, comandante do exército de Davi, o que mostra que o legado de Jessé passou também pelas mulheres da casa. Em uma sociedade patriarcal, essas citações são raras, e por isso valem ouro em termos de pesquisa e teologia bíblica. Essa multiplicidade de nomes, variantes e interpretações nos lembra que a Bíblia, além de sagrada, é profundamente humana. Suas linhas genealógicas carregam emoções, dúvidas e até possíveis deslizes de escribas. E em meio a tudo isso, surge um jovem pastor que seria ungido de forma inesperada. Davi, o filho mais novo. Tudo mudou no dia em que Samuel bateu à porta de Jessé em Belém. O profeta, enviado por Deus, tinha uma missão secreta: ungir o novo rei de Israel, já que Saul havia sido rejeitado. Jessé, como pai orgulhoso, alinhou seus filhos, todos fortes, experientes e prontos. Todos menos Davi, o caçula que pastoreava ovelhas no campo. A cena parece até enredo de filme. Samuel observa cada filho, um por um, mas Deus diz não a todos eles. A expectativa cai por terra, até que surge a pergunta: esses são todos os teus filhos? Jessé responde meio sem graça que ainda faltava o mais novo, Davi, esquecido entre as ovelhas. É quase como se ele dissesse: tem, mas é só o pequeno. E é exatamente esse pequeno que Deus escolhe. Quando Davi aparece, ainda com cheiro de campo, Samuel ouve de Deus: é este. A unção acontece ali, de forma íntima, simbólica e cheia de propósito. Para Jessé, aquilo pode ter parecido um ato profético qualquer, mas estava testemunhando o nascimento de um reinado. É interessante pensar que Jessé não se opôs nem questionou. Ele apenas obedeceu, talvez sem entender o peso daquela escolha. A escola profética não era estranha a ele. Afinal, o profeta Samuel estava ali diante dos seus olhos. Mas a dimensão messiânica do momento, essa só o tempo revelaria. Aquela unção foi semente de algo maior, não apenas a coroação de um futuro rei, mas o começo do cumprimento das profecias sobre o tronco de Jessé. E mesmo sem compreender tudo, Jessé participou diretamente do plano divino. Esse episódio abre caminho para a atuação de Davi como músico, guerreiro e líder. Tudo isso começando no quintal de casa. Mesmo depois da unção, Jessé continuou sendo uma figura presente na trajetória de Davi. Em um primeiro momento, ele enviou o filho mais novo ao palácio para tocar harpa para o rei Saul, que sofria com tormentos espirituais. Quem diria que aquele pastor de ovelhas também seria um músico talentoso? E foi Jessé quem o liberou para essa missão inesperada. Mais tarde, Jessé aparece novamente, agora como pai preocupado com os filhos em guerra. Ele manda Davi ao campo de batalha com mantimentos para os irmãos mais velhos, soldados no exército de Saul. O objetivo era simples: levar comida e voltar com notícias. Mas essa entrega virou o cenário do embate entre Davi e Golias. O momento em que Davi encara o gigante começa com uma simples obediência a Jessé. Isso mostra como decisões pequenas, aparentemente banais, podem desencadear milagres e vitórias épicas.
Sem Jessé, não haveria almoço entregue, e talvez nunca tivéssemos conhecido a coragem de Davi contra Golias. Quando a situação ficou perigosa e Saul passou a perseguir Davi, Jessé volta ao enredo com um gesto de proteção. Davi envia seus pais, inclusive Jessé, para Moabe, buscando segurança para eles fora do alcance do rei. Essa atitude mostra o cuidado do filho, mas também o quanto Jessé era visto como alguém digno de preservar. O nome de Jessé vai sendo citado ao longo dessas passagens como uma âncora na vida de Davi. Não era um pai qualquer, era parte da história, da estrutura emocional e espiritual do futuro rei. E, mesmo em segundo plano, seu papel foi fundamental até o fim. Mas sua importância vai além da biografia de Davi, alcança o plano eterno do Messias prometido. Ao longo da vida de Davi, ser chamado de filho de Jessé nem sempre foi elogio. Muitos usavam esse título de forma pejorativa, como quem diz, esse aí vem de família comum, sem nobreza. Mas Deus inverteu a lógica humana, e o que era desprezo se tornou honra. O nome de Jessé virou símbolo de promessa. Séculos depois, profetas começaram a usar expressões como raiz de Jessé ou tronco de Jessé para se referir ao Messias. Isaías, por exemplo, declarou que do tronco de Jessé sairia um renovo, alguém cheio do Espírito do Senhor. Essa linguagem aponta diretamente para Jesus e conecta Jessé a um plano muito maior do que ele imaginava. Nos evangelhos de Mateus 1:5 e Lucas 3:32, Jessé é mencionado na genealogia de Jesus. Ele aparece como elo vital entre Boaz e o próprio Salvador. Essa linhagem não apenas valida as profecias, como reforça que o Messias viria da tribo de Judá, exatamente a linhagem de Jessé. Coincidência? Nenhuma. Propósito? Total. O apóstolo Paulo também menciona Jessé em Romanos 15:12, ao citar a profecia sobre a raiz que surgiria dele para reinar entre os gentios. Isso mostra que seu nome ecoa até no Novo Testamento, atravessando gerações com peso teológico. Jessé, que um dia cuidou de ovelhas em Belém, tornou-se um marco eterno nas Escrituras. Seu legado é como uma árvore firme, cujas raízes sustentam o plano de redenção. Ele não precisou ser rei nem profeta. Bastou ser fiel ao seu papel como pai e homem de Deus. E é justamente essa simplicidade que o transforma em peça-chave no grande quebra-cabeça da fé. Afinal, tudo começou ali, no tronco de Jessé. Jessé pode não ser o nome mais lembrado nas histórias bíblicas, mas sua presença é como a raiz firme que sustenta uma árvore frondosa. Ele foi o pai de Davi, avô de reis e ancestral do Salvador. Seu papel silencioso, porém essencial, moldou a base de promessas eternas. Às vezes, é no anonimato que Deus faz as maiores construções. Não é preciso aparecer em todas as páginas da história para ser importante no plano de Deus. Jessé é a prova de que o papel de bastidor tem poder. Cuidar, instruir, enviar, proteger. Essas foram suas funções, e ele as cumpriu com dignidade. Sua vida nos lembra que o impacto de alguém não se mede pela fama, mas pela herança espiritual que deixa. A menção a Jessé na genealogia de Jesus revela algo poderoso. Deus trabalha através das gerações. Ele transforma famílias comuns em canais de propósito eterno. E se Deus usou um criador de ovelhas de Belém para iniciar a linhagem do Rei dos Reis, imagine o que pode fazer com a sua história. A teologia bíblica nos mostra que o tronco de Jessé não secou. Ele floresceu, atravessou os séculos e brotou na manjedoura em Belém. Tudo isso começou com alguém que simplesmente foi fiel. Talvez você também esteja sendo preparado para gerar frutos que só o tempo vai revelar. Sua linhagem espiritual pode ser mais significativa do que imagina. Então, da próxima vez que encontrar o nome de Jessé em uma leitura bíblica, pare e reflita. Ali está muito mais do que um pai. Está um alicerce,
Um homem simples, mas crucial. Um nome que atravessou o tempo até chegar a Cristo. E talvez, apenas talvez, seja a sua vez de carregar um legado assim. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar que até mesmo as raízes silenciosas carregam um propósito eterno. Escreva aqui nos comentários: Senhor, quero ser um alicerce fiel no teu plano. Inscreva-se para mais conteúdos como esse e ative o sininho para não perder as próximas histórias que transformam. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. E lembre-se, o seu legado pode ser invisível agora, mas aos olhos de Deus, ele está florescendo.